cumprimentou a igreja com a paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. Amados, eu tive a pensar, vocês entraram aqui e viram essa cruz, mesmo linda, mas alguns pensaram, o que tem essa cruz? O que quer dizer essa cruz? O que quer dizer essas coisas que aqui estão? E eu vou falar um pouco sobre esse tema que o Senhor colocou no nosso coração para estar passando para vocês. O que acontece? Eu não vou nem pedir para vocês abrirem a Bíblia, porque o que nós vamos ler é 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua juventude. A parte A do versículo. Amados, há um tempo atrás, aproximadamente 2000 anos, teve aqui na Terra alguém chamado Barrabás. Quem conhece aqui sobre Barrabás? Glória a Deus. Então, ele teve aqui. Quem foi Barrabás? Segundo a história, isso não é bíblico, é segundo fatos históricos. Barrabás era uma pessoa, o nome dizia, filho de Rabi, filho do mestre. Ele era uma pessoa que ganhava vida trabalhando em botes, no caso em barcos. Ele atravessava o riacho de um lado para o outro e assim ele ganhava vida. Sendo que naquela época de Jesus, o Império Romano tinha total poder sobre aquele lugar. E o que se passou? Eles começaram a cobrar impostos. Então Barrabás, como não tinha lá muito dinheiro para se sustentar, apenas o que ele conseguia ganhar por ali, ele passou a não pagar os impostos. Então, o que acontece? O Império Romano retirou dele os botes, retirou a casa, retirou tudo que ele tinha. Então, ele se afundou. E ele começou, agora eu vou entrar na parte que está na Bíblia. Ele começou a roubar. Ele roubava, fazia manifestações em praças públicas contra o Império Romano. Ele estava sempre causando muitos problemas. E ele, inclusive, cometeu assassinatos. Então, o que acontece? Eu acredito que Barrabás, naquela época, ele não queria fazer aquilo, mas a pressão que a sociedade pôs sobre ele acabou fazendo com que ele cometesse essas coisas. E eu penso isso em nós, jovens. Às vezes não queremos fazer muitas coisas, mas a sociedade nos impõe a fazer coisas que não deveríamos. Sabe, quando você chega em casa naquele dia e fala, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais fumar, eu não vou mais cheirar, eu não vou fazer isso. E aí vem alguém e diz, só mais uma vez. E nós acabamos por fazer, sabe? Os nossos problemas, na verdade, é o que a sociedade põe sobre nós. E foi assim que aconteceu com Barrabás. Então até que um dia apanharam ele e jogaram ele diante de Pilatos para que ele fosse crucificado. Só que naquela época as pessoas dizem, Jesus morreu crucificado. Só que morte de cruz naquela época era muito comum. Por quê? Era a morte mais dolorosa. O que acontece? Eles não prendiam a pessoa, eles torturavam ela e faziam com que elas fossem morrendo aos poucos e desfalecendo ali. E todo mundo acompanhava aquilo. Então as pessoas pensavam, não vou roubar, não vou fazer isso, para não acontecer isso comigo. Então era uma estratégia do Império Romano para que as pessoas não fizessem aquelas coisas. E o que foi acontecendo naquele tempo? Eu tive a pensar que hoje em dia, o que nós temos de mais precioso é a nossa liberdade. A nossa liberdade, além das coisas do Senhor, porque Ele é o mais precioso sempre. Mas, falando de terra, o que nós temos de mais precioso é a nossa liberdade. Por quê? Porque se uma pessoa mata, o que é retirado dela? A liberdade, porque ela vai para a cadeia. Se uma pessoa rouba e os policiais pegam, o que é retirado dessa pessoa? A liberdade. Então, a liberdade é o que nós temos de mais precioso nessa vida. E naquele dia, quando Barrabás foi diante de Pilatos, ele estava começando por perder a sua liberdade. Então, todas as pessoas estiveram a olhar aquilo e Pilatos, ele tinha o costume de, na festa da Páscoa, liberar um preso. Então, estava lá diante dele Dimas, Gestas e Barrabás, bem no meio. Mandaram fazer uma cruz para cada um, com seu tamanho certinho, porque era sempre assim. E fez uma para cada um. Só que de repente chega o pessoal arrastando meu Jesus, o teu Jesus, o nosso amado Jesus, e jogam lá. Barrabás estava pensando, nossa, eu roubei, eu matei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora eu vou morrer, nada mais justo. Sendo que no
vivo. E as pessoas diziam que quem dissesse que era o Filho de Deus estava mentindo. Só que o profeta Isaías, há muito tempo atrás, já tinha anunciado a vida do Messias, que era Jesus. Então, o que acontece? Ele foi diante de Pilatos, e Pilatos falou assim: Jesus, fala pra mim quem você é, porque eu tenho poder para te soltar. Jesus poderia falar: ah, eu sou o Filho do Deus vivo. Pilatos já estava lá de tremer de medo, porque ele percebeu que Jesus era diferente, porque onde Jesus pisa, a presença do Senhor é diferente. E ele tinha percebido isso. E ele ficou olhando aquilo, e Jesus ficou quieto, não disse nada. Jesus teve a oportunidade de não morrer pelas nossas vidas, mas ele quis morrer pela gente. Ele quis morrer. E o que aconteceu? Pilatos falou assim, diante de todo mundo, como eu estou hoje diante de vocês. Falou bem assim: olha, vocês sabem que eu tenho o costume de soltar um preso nas festas da Páscoa. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? As pessoas acham que falaram Jesus? Não, falaram solta Barrabás. Como que pode? Um cara que estava ali sempre a roubar eles em vez de falar mata, falaram solta. Nós às vezes temos a oportunidade de matar os nossos vícios, matar aquilo que nos persegue, mas nós deixamos livre. Na nossa oportunidade de tirar de cena aquilo que acaba com a nossa vida, que no caso era Barrabás, que estava sempre a matar, a roubar por ali, nós deixamos aquilo ali viver. E foi assim que fizeram. Mas eu estive a pensar e falei: Senhor, por que aquelas pessoas escolheram Barrabás em vez de Jesus Cristo? E eu pensei, eles eram como Barrabás, nós somos como Barrabás. Embora não roubamos ou não matamos, cada um tem o seu pecado, cada um tem o seu ponto fraco. E uma pessoa que adultera não pode condenar outro que adultera. Então eles soltando Barrabás ali, era como se eles estivessem livres também. Porque Jesus sendo crucificado, ele era santo. E ninguém ali era como ele. Então ninguém levaria a mesma pena do que ele. Agora ele soltando Barrabás, é como se eles ficassem: ah, um igual a nós está livre. E foi assim que aconteceu. Só que eu penso naquele momento, Barrabás pensou: era agora que eu ia morrer, apareceu alguém. Só que Barrabás não morreu. Não é porque as pessoas quiseram soltar ele, é porque Jesus quis morrer por ele. Foi a voz do povo que falou por ele, mas foi a voz e o ato de Jesus. Sabe, há um tempo atrás, Caifás era um sumo sacerdote. Diz em João 11, nos versículos 49 e 50, diz assim: Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote, disse-lhes para o Sinédrio: vós não sabeis nada. Nos convém que morra um homem do que pereça toda a nação. Caifás, sem saber de nada, Deus usou a boca dele. Ele falou que convém que morra um único homem do que morra toda a nossa nação. E foi assim que aconteceu. E Jesus levou a pena de ser crucificado e foi andando. Mas como? Como que ficou Barrabás depois? Eu pensei assim: Senhor, nunca mais foi dito nada na Bíblia sobre Barrabás. Só que Barrabás somos nós. Nós fazemos a nossa história. Nós decidimos se voltamos para agradecer ao Senhor, ou nós decidimos se nós vamos voltar a fazer as coisas de antes. Porque, imagine, Barrabás matou, roubou, chegou à beira da morte. Acha que depois de alguém ter salvado ele vai voltar atrás para fazer as mesmas coisas? Não vai, amados. É coisa de burro fazer as mesmas coisas, sendo que houve um Jesus que já morreu para nos livrar disso. Agora, como que Jesus vai nos livrar disso? Diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Diz em João 14,6 que Jesus lhes disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas como aceitar isso de Jesus? Em João 8,36 diz bem assim: aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente será liberto. Agora, amados, nós temos duas opções nessa noite. Nós temos duas opções a escolher. Uma é ver Jesus morrendo no nosso lugar e continuar a fazer as